Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Deu Tilt Mental. E eu e o Rubens tivemos essa ideia de começar esse podcast com esse nome porque a gente consegue agregar várias coisas da área da saúde, tudo aquilo que você sente que deu um bug, que travou, que deu aquele tilt. Então seja na questão emocional, de relacionamento, de trauma, psicológica, mas também na alimentação, você não sabe o que comer, e em diversas outras áreas, atividade física. E hoje a gente está dando início nesse primeiro podcast, né, nesse primeiro episódio. E o Rubens, ele além de tá criando esse podcast junto comigo, ele vai ser o primeiro entrevistado, né, que vai trazer esse primeiro episódio pra gente. E eu queria pedir para ele se apresentar um pouquinho antes da gente começar. Sensacional. Pô, primeiro de tudo, muito bom estar nesse projeto aí contigo. Tenho certeza absoluta que a gente vai trazer uma mensagem que vai agregar saúde mental para muitas pessoas. E é como o Vinícius disse, né? Não só na parte da terapia, da psicologia, que é muito que a gente vai falar aqui hoje, mas em todas as áreas. Então a ideia é trazer gente de diversas áreas aí e que impactam diretamente na saúde mental. Então, muito prazer, eu sou Rubens, eu sou psicólogo de formação, sou terapeuta, psicanalista, atuo muito na área de desenvolvimento humano há muitos anos já, muito focado em treinamentos corporativos, né? E aí de um ano para cá, agora estou focado em tratar de forma individual os pacientes, então a minha área de atuação ali é terapia sistêmica, é você tratar ali o que as questões do passado, o que toda a construção do passado trouxe hoje para o comportamento atual das pessoas. E o meu foco principal está nos relacionamentos conjugais. Então, eu falo muito para pessoas que são casadas, pessoas que estão com problemas aí dentro do relacionamento conjugal. E a gente sabe que hoje o impacto desse relacionamento pode também impactar os filhos, né? A criação dos filhos, ali no crescimento dos filhos e transformar esses filhos em adultos ou saudáveis mentalmente ou não, né? Então a importância da gente ter um relacionamento conjugal saudável, ela não é só importante ali para o casal em si, né? Para a saúde do casamento, mas principalmente para quem tem filho, isso a gente sabe que impacta diretamente, né, Vi? Legal. Porque hoje nós somos o reflexo da nossa história. E essa história inclui como a gente foi criado pelos nossos pais. E automaticamente a maneira que nós criamos nossos filhos, né, que a gente tem filhos, então a gente é a maneira que ele vai ser no futuro, né, um adulto saudável ou com muitas questões de falta de autoestima, dificuldades no Exatamente. relacionamento. E você falando de relacionamento, qual que é a maior dificuldade hoje que você percebe dos seus clientes, que os casais têm para se relacionar, para ter um relacionamento saudável? Hoje que a gente fala de dificuldade, né? A gente tá falando de expectativas. Quando a gente entra num relacionamento, a gente entra cheio de expectativas. Isso iniciando lá atrás, no namoro, quando você tá conhecendo a pessoa, você já chega no relacionamento cheio de expectativas. E essas expectativas são geradas daquilo que você conhece sobre relacionamento, que é ali da sua infância, daquilo que seus pais te mostraram o que é relacionamento, o seu ambiente. E eu gosto sempre de abrir um parênteses quando eu falo de pais, né? Porque a figura paterna e a figura materna tá muito ligado às referências que você teve de homem, de mulher ou de pai, de mãe lá na sua infância. Então não necessariamente a sua mãe ali biológica, não somente o seu pai biológico, mas de repente há referências. A pessoa foi criada por um avô, por um tio, e de repente essa é a referência de pai e de homem que essa pessoa tem. Então, quando você entra no relacionamento, você entra cheio de expectativas. Essas expectativas é aquilo que você entende como um relacionamento para você. E esse entendimento sobre relacionamento, ele pode ser uma réplica de um padrão, que pode ser positivo ou negativo. Então, quando a pessoa chega até mim e fala, eu tô com problemas dentro do meu relacionamento, e a gente vai entender a fundo a causa desse problema, a gente entende que o que essa pessoa sabe sobre relacionamento é aquilo que ela aprendeu lá atrás com o relacionamento dos pais e que, às vezes, teve alguma questão muito complicada ali e que impactou na fase adulta hoje em dia, né? Então, essa expectativa, e eu falo de expectativa porque é uma palavra que talvez está mais no cotidiano das pessoas, mas é aquilo que está dentro do inconsciente e que vai gerar um comportamento, que é aquilo que você vai esperar do teu parceiro ou parceira e que às vezes pode ser que não seja atendido. Então essa expectativa, quando você consegue estar bem alinhado, né, e se conhecendo, quando você tem ali um autoconhecimento em dia, tudo certinho, essa expectativa ela fica muito melhor para que você consiga encontrar no outro parceiro algo que te faça bem, de fato, né? Legal. Então, quando duas pessoas se casam, são duas pessoas que vieram de famílias diferentes, com Sim, histórias diferentes, expectativas diferentes, né? Traumas às vezes diferentes. isso.
E aí, então, às vezes começa a dificuldade por conta disso. Então, são histórias diferentes que tem, né, cada um quer uma coisa ou outra espera porque teve aquilo em casa, e aí às vezes pode começar esse choque, né, por ter Exatamente. histórias diferentes. E como Isso. que essas pessoas podem estar fazendo para diminuir esse choque, essa diferença que dá, né? O que eles podem estar fazendo? Uma terapia, às vezes, de casal, ou melhor, um processo individual? Como que eles podem ajustar essas expectativas e essa comunicação na relação? Eu gosto de falar que terapia é importante para todo mundo, né? Independente se a pessoa tem a intenção de se casar ou não, de estar com alguém ou não, acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque o autoconhecimento vai possibilitar essa amplitude de conhecimento sobre si e sobre o outro. Então, terapia é para todo mundo, ponto, né? Independente se a pessoa está num relacionamento ou não. Mas o processo, eu sempre indico um processo individual primeiro. Porque é importante a gente olhar para dentro primeiro, para entender o comportamento que a pessoa pode mudar ali de fora. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Então, na terapia individual, ela vai conseguir olhar para dentro de si e aí entender os bloqueios e os traumas que ela tem dentro dela, a pessoa tem dentro dela. E aí, numa segunda etapa, né, eu acho que é interessante a gente fazer uma terapia de casal. O cenário ideal seria que, na sua individualidade, cada um ali do casal pudesse fazer individualmente o seu processo de autoconhecimento, seu processo de terapia. E aí, depois, em conjuntos, a gente trabalhar todas as questões ali que envolvem o casamento. Tá? Mas, enfim, terapia é para todo mundo, independente de relacionamento, mas a gente entende que o impacto que traz dentro de uma relação, ainda mais por conta da convivência, ainda mais por conta de tantos traumas, como você mencionou, de tantas diferenças que um tem do outro, é importante você já ter o preventivo, né? Você já se preparar para o futuro que você quer para você. Né? Legal. Então, como a gente estava conversando esses dias, né, num bate-papo, e a gente falando dessas questões, né, que tem a terapia para cada pessoa, né, e aí às vezes um sente muita dificuldade ali no relacionamento e decide procurar lá uma terapia, Sim. e o outro tá ruim, mas ele tá de boa. Ele tá sobrevivendo aquilo, empurrando com a barriga, e aquele outro que procurou, vamos supor aqui, aquela mulher, por exemplo, que chegou e começou a procurar, ela começa a aumentar a autoestima dela, Sim. começa a diminuir aquela dependência daquele parceiro, começa a ver problemas que tinha ali, que estavam gerando desconfortos, mas que ela antes não estava percebendo. Sim. E isso às vezes acaba. Você acredita que isso acaba distanciando mais o casal quando só um vai para terapia, evolui e o outro fica estagnado? Eu acho que são vários caminhos que pode acontecer. Quando a pessoa ela vai individualmente para a terapia, ela consegue ter um autoconhecimento e talvez essa mudança de comportamento impacte no outro. E isso é legal, tá? Então, quando você tem ali uma mudança de comportamento e essa mudança de comportamento impacta no outro, isso é muito importante. Mas pode ser que aconteça também a consciência da pessoa entender que ela não é para o outro. E aí ela vai entender, ela fala assim, poxa, eu já percebi que o meu merecimento é maior, que eu preciso de algo melhor para mim e que o outro não está caminhando na mesma vibe, não vai evoluir como eu gostaria que evoluísse, e aí eu vou acabar me separando. Então, pensa que são linhas distintas, né, separadas. Né? Então, a pessoa ela pode sim ter uma transformação da vida dela e esse impacto positivo resultar no outro e o outro também automaticamente querer que isso aconteça para a vida dele e ele ir atrás, como pode ser que não, como pode ser que o outro seja resistente, que ele não queira, e aí a pessoa que está nesse processo de autoconhecimento, né, que está fazendo a terapia, enfim, está indo atrás, ela se aprofunde tanto nela ao ponto dela olhar e falar, não, isso não é para mim. E aí sim, aconteceu um afastamento e esse é natural. Né? Eu falo muito sobre a questão do merecimento, né? Quando você está num nível de merecimento, de você se entender, de você se autoconhecer, você também eleva o nível de quem de quem está do lado de você ou de quem quer estar ao seu lado. Então, o autoconhecimento ele vai elevar o seu nível de sabedoria sobre você mesmo e você também vai ter um nível de merecimento muito maior. Então, a pessoa que vai estar do seu lado ali, se ela não tiver no mesmo nível que você, na mesma energia que você, vai haver uma descompensação. Aí, ou
os dois entram na mesma vibe ali de terapia, de se conhecer, de melhorar o casamento, ou de fato vai acontecer um afastamento ali natural, né? Legal, faz todo sentido. E qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas tentam salvar um relacionamento que está em crise? Acho que um dos erros principais é achar que só o amor basta, né? Você romantizar o relacionamento e achar que não, ele me ama, eu amo ele e tá tudo bem. E aí acha que por ter filhos isso vai segurar o relacionamento, mas até pode segurar o casal de estar juntos, mas não vai segurar a consistência que deveria ser um relacionamento saudável. Então, achar que só o amor basta não é o suficiente. O amor em si, eu falo muito isso para os casados, amor, você amar o outro é uma escolha. Né? Agora, o respeito, a construção que está por trás disso, aí sim é algo que precisa de muita cumplicidade entre os dois. Então, achar que só o amor basta, esquece isso. Não, porque e às vezes as pessoas confundem um amor com dependência emocional. Né? Será que é amor, né? Será que é amor? Exatamente. Acostuma com a pessoa, então tem uma dependência emocional muito grande. Ela acostumou com todas as coisas que fazem junto e tudo mais, mas quando você vai pegar na essência, na raiz, às vezes existe uma dúvida na resposta, né? Putz, será que é amor mesmo? Então, achar que só o amor basta não é o suficiente. Eu acho que é um dos principais erros. Eu atendo muita gente que chega pra mim e fala, não, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito dela, eu amo. Mas aí quando você vai ver a fundo, às vezes não é amor, às vezes tá confundindo o amor com outras coisas. E aparece assim pessoas pra você que não é que tá tendo um grande problema conjugal, mas parece que caiu na rotina. E aí começa a ficar uma coisa meio morna, fica, né, e parece às vezes até duvidam se é amor, o que tá acontecendo. Acontece às vezes de ter essa rotina. E você tem alguma dica para as pessoas que já estão às vezes muito tempo casada e que tá precisando trazer mais energia ali pro casamento, um ânimo, alguma coisa nesse sentido? Então, a rotina, a gente precisa entender como que é essa rotina, porque a rotina, dependendo de como que é ali o casamento, ela é importante. Então, você tem uma rotina, por exemplo, de fazer uma atividade física, de levar e buscar o filho da escola, de fazer o almoço, de fazer a janta. Então, isso é uma rotina. É bom, é importante, porque você precisa ali ter uma organização, um horário, talvez. Então, principalmente pra gente que tem filhos, né? Você sabe muito bem que você tem filhos, você sabe. Pô, a gente tem que ter uma rotina ali de alimentação, de levar o filho na escola, de buscar, de trabalhar. Então, isso é importante, é legal para manter a organização. Mas é entender além desta rotina da organização, qual mais tem atrapalhado o casal. Então, poxa, a gente fala muito de sexo no casamento, né? Falando de forma aberta aqui. Qual que é a rotina disso? Porque sexo é a conexão do casal. Como é que tá essa rotina? Ela tá em deficiência? Quanto tempo não acontece? Como que tá os momentos de romance de vocês? Vocês têm tempo um pro outro? De assistir um filme, de comer uma pipoca junto, de ir na praça comer um cachorro quente. Tô falando de coisa simples. Como que tá essa rotina? Tá em deficiência? Será que caiu só num mecanismo de manutenção da vida que a gente chama, né? De acordar, trabalhar, levar o filho da escola, voltar, limpar a casa. E será que é só essa rotina? Ou será que você não consegue aprimorar essa rotina criando outras rotinas ali de relacionamento com a sua esposa? Tipo, vou fazer toda quinta-feira a quinta do amor. Vale o Vale Night? Vale Night, com certeza. O Vale Night, eu até gravei um vídeo esses dias no meu canal falando que o Vale Night é um momento de você voltar na essência, né? É de eu olhar pra minha esposa. E minha esposa tá aqui agora, vocês não estão vendo, mas ela tá me assistindo aqui, Verdade. viu, pessoal? Ela tá aqui ao vivo. O Vale Night, ele é uma ferramenta para você voltar à tua essência. É você sair com a tua esposa de mão dada, é você ir para os lugares talvez que vocês gostam de frequentar, é você lembrar do porquê você se apaixonou por ela. É você lembrar do porquê você iniciou esse relacionamento. Então, eu sou casado há 10 anos, então às vezes a gente olha a nossa rotina e fala, nossa, a gente tá só numa manutenção da vida ali, né? Fazendo tudo direitinho, tudo muito organizado, mas e nós? Aonde que a gente fica nisso? Então, acho que a primeira dica que eu dou é olhar no detalhe essa rotina e entender o que vocês conseguem fazer para melhorar a relação de vocês, colocando talvez agendas mais detalhadas ali para o relacionamento, né? Legal, e aí tudo isso vai, né, deixando esse relacionamento bem comunicativo, as pessoas ficam mais próximas, também tem esse momento do Vale Night ou alguma outra coisa que seja
dedicada ao casal, né? Para eles estarem ali mantendo essa conexão. E principalmente para quem tem filho, né, Vini? Principalmente para quem tem Ter filho. filho, você ter um Vale Night é muito mais difícil. É o momento que mais você gosta da sogra, né? Quando você tem filho e aí você deixa a criança com a sogra para usar o Vale Night. É exatamente isso. É aí que você aprende a gostar da sua sogra. Eu né? gosto tanto da minha sogra que eu me mudei para do lado dela. Nossa. É parede com parede da minha sogra. É entendeu? parede com parede. Parede com parede. Então, pra você ver o amor que eu tenho por ela, principalmente quando ela fica com as minhas filhas. Eu adoro, gosto mais ainda. É verdade. É um amor com um pouco de vantagens, mas ainda é amor. Com certeza. E por que que tantas pessoas repetem padrões destrutivos nos relacionamentos e elas não conseguem sair disso? Então ela tem um padrão destrutivo num relacionamento, aí ela tem outro relacionamento horrível, cheio daqueles mesmos padrões e depois outro. E como que elas conseguem sair desses padrões? Ou às vezes até perceber, né? Porque ela às vezes está vivendo isso sempre e ela demora para perceber Sim. que ela está vivendo a mesma coisa várias vezes. Exatamente. Eu ouvi uma frase essa semana de uma paciente minha, que ela falava assim, eu não sei fazer diferente. E é exatamente isso que acontece quando você repete um padrão. A pessoa ela tá tão no automático que ela não sabe fazer diferente. E o processo terapêutico entra nisso para poder dar luz naquilo que ela está fazendo de forma automática e tentar mudar o comportamento. Né? O ser humano ele tem facilidade de se apaixonar por aquilo que é familiar para ele. Então, quando a gente fala de repetição de padrão, a gente está falando de coisas que o ser humano aprendeu lá atrás, lá na infância, lá nas suas fases iniciais. E aí esse padrão ele se instalou na cabeça do ser humano e tudo que ele vai fazer depois na fase adulta, ele vai buscar o que é familiar. Por isso que a gente fala de repetir padrão, porque esse padrão veio lá de trás, ele foi construído lá atrás. E aí ele se apaixona pelo que é familiar. Então tudo que é familiar, ele vai se apaixonar. Ah, Rubens, mas você está me falando então que eu estar num relacionamento abusivo pode ser familiar. A gente vai identificar isso a fundo, mas pode ser que alguns comportamentos que você teve lá atrás, que você aprendeu lá atrás, está resultando em um relacionamento abusivo hoje. Então a gente vai identificar isso através da terapia, através de alguns mecanismos que a gente utiliza para poder identificar. Mas é muito difícil você identificar sozinho. Como que a gente consegue fazer isso, talvez de uma forma um pouco mais fácil? É você entender o que está te fazendo mal. Então, isso aqui está me fazendo mal. Pois eu já estou no terceiro relacionamento e estou percebendo que este problema está se repetindo. Eu estou, todas as vezes, atraindo pessoas para o meu lado que atuam desta mesma forma. Então, é fazer uma análise, uma autoanálise, que não precisa ser muito aprofundada, mas ali, de uma forma mais ampla, e entender o que você está carregando para você já durante muito tempo. Dentro do seu relacionamento, dentro daquilo que você está atraindo, ou se você está num relacionamento duradouro, quais os comportamentos que vão se repetindo dentro desse comportamento, dentro desse relacionamento, que está te trazendo uma angústia, uma dor maior, e talvez aí você já consiga identificar algo, né? E trazer para o profissional, que eu acho que é o melhor caminho, porque o profissional, além dele ter a técnica, e ele tá olhando do lado de fora, fica mais fácil para ele tratar do assunto, né? Sim, porque ele não está vivendo aquilo, né? Ele não está envolvido naquela dinâmica, naquele ciclo, acostumado. Mesmo, às vezes, a pessoa fica no relacionamento só porque é familiar, mesmo que não é bom, não tá bom, mas ele também não quer sair. Porque, tá familiar isso daqui para mim. Se eu sair, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu fico aqui mesmo. Né? E falando, então, de terapia, a gente fala muito da mente do inconsciente, né? Sim. E como a gente pode identificar que dentro desse inconsciente houve um tilt, né? Aconteceu um bug, alguma coisa que está modificando o consciente hoje para ter esses padrões destrutivos. Qual tilt você acha que tem aí nessa mente inconsciente que está gerando essas dificuldades? Quando a gente fala de padrão, a gente tá falando de um comportamento adquirido lá atrás e que hoje está te fazendo mal. Então eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que lá atrás, na infância, o pai ou a mãe exigia uma perfeição muito grande para essa criança. Essa criança ela só tinha um elogio quando estava tudo muito perfeitinho. Fora isso, ela não conseguia nenhuma palavra de incentivo, nada disso. Hoje, na fase adulta, ela se cobra muito. Hoje, na fase adulta, ela é uma pessoa extremamente perfeccionista, porque ela acredita que isso vai fazer com que as pessoas não a critiquem. Isso também cria uma barreira
para que ela não receba críticas de ninguém, enfim. Isso parece que é bom, quando a gente fala de perfeccionismo, fala assim, mas a pessoa está fazendo tudo perfeito, né? Isso parece que é bom. Mas isso acaba dando uma sobrecarga emocional gigante na pessoa. Porque ela não consegue... É como se nunca tivesse bom para ela. É como se tudo que ela fosse fazer, tudo que ela fosse entregar, ela tem que pensar no que o outro vai dizer. Ela tem que pensar na sua reputação perante o outro. Então, isso é um dos maiores tilts que acaba dando na cabeça da pessoa. É uma coisa que está lá no inconsciente, que ela adquiriu lá na infância, lá nas fases iniciais dela, e que quando chega na fase adulta hoje, ela não sabe agir diferente. E ela sabe que aquilo está trazendo algo negativo, mas ela não consegue, talvez, observar isso a olho nu. Então, por isso que você precisa de um acompanhamento e olhar para qual questão do inconsciente está trazendo esse comportamento em você, né? Então, e às vezes é o fato de algo que teria acontecido lá atrás. Eu trato pacientes que eles chegam até a mim falando assim, eu lembrei de uma frase que meu pai disse lá atrás, e que essa frase, eu lembro que eu fiquei muito triste na época. Então, às vezes, essa frase trouxe um trauma ali mental, algo que impactou muito emocionalmente a pessoa e que através daquilo ela adquiriu um comportamento e que isso vai resultar na fase adulta. E aí, esse resultado da fase adulta, geralmente, pode ser um comportamento aí que vai trazer muito prejuízo ali, né? Então, isso é bem complicado, né? Bem sério. Legal. E falando então da infância e tudo mais, e relacionando, né, a criação então dos pais, que vai refletir no como a gente está se sentindo hoje. Eu estava vendo um estudo recentemente, né, de que as crianças que elas apanham, por exemplo, dos pais na infância, mas elas apanham só de palmadas, elas no futuro, e elas sabem por que estão apanhando, no futuro elas veem aquilo como algo positivo. Tá. Elas não mexem muito no caráter ali, na personalidade dela, não gera grandes problemas. Mas quando ela apanha, não é de palmada, e ela não sabe o motivo, né, ela não entende por que aquilo está acontecendo, é algo exagerado e sem motivo, isso impacta muito na segurança dela, né? Mas é interessante que quando ela apanha, né, são abusos físicos, Sim. e ela entende, ou mesmo quando ela não entende e é exagerado, cria-se alguns traumas, mas às vezes aumenta até a resiliência dessa criança. E não é de nada, né, comparado quando tem um abuso emocional. Sim. O abuso emocional ele sempre vai criar marcas mais fortes, né, de acordo com esse estudo, com as perguntas que tinham lá. E tudo isso está a ver com o que você está falando. Então, aquele pai que só critica, né, que nada tá bom, tipo, ele tirou 10 em 8 matérias, mas tirou 5 em uma. Sei o quê, começa a falar mal, você não sabe. Isso aí. Tá sempre querendo buscar a perfeição, e isso cria traumas que são muito mais profundos e que leva lá pro casamento, porque tudo tem que ser perfeito no trabalho, no relacionamento. Exatamente. E essa pessoa acaba tendo uma vida, parece que empacada, porque ela não consegue desenrolar as coisas, porque tem que ser perfeito. A perfeição não existe, não dá pra ter ela em tudo. Sim. Né? E o que você consegue dizer, assim, essa relação familiar, da infância, o que essas atitudes dos pais, do abuso, tanto físico como emocional, xingar, e o que você consegue trazer que isso impacta na vida adulta, né, quando ela tá, e como que ela pode fazer alguma coisa para ajudar a modificar esses padrões ou perceber? Sim. Eu, como um homem de 42 anos, né, apanhei quando era criança. Apanhei quando era criança. E quando a gente fala de apanhar, né, é muito comum, se você for conversar com um pessoal da minha idade, a grande maioria Apanhou? apanhou. Apanhamos. Você é um pouco mais novo que eu. Mas apanhamos. Então, essa questão do apanhar, né, era um costume antigamente que estava atrelado à correção. Então, você fez errado, então, para você agora fazer certo, você vai apanhar. E o apanhar tem a ver com sentir dor. O apanhar tem a ver com você ser castigado. Quando a gente fala de uma dor física, a dor física ela existe. Eu não quero sentir dor física e por isso eu não vou fazer mais isso. Mas quando a gente fala de uma dor emocional, quando a gente fala de um abuso emocional, de uma palavra, a gente está falando de algo que é quase incurável.
principalmente para uma criança, né? É quase incurável. Só vai, talvez, entender que precisa de uma cura lá na frente, quando este comportamento está trazendo um malefício gigantesco para a pessoa. Tá? Eu acompanhei um caso esses dias, e aí, investigando, eu entendi que na infância, as palavras que esta pessoa tinha era: ai, você é o filhinho da mamãe. Eu não vivo sem você. Você é meu companheirinho. O que seria de mim se eu não tivesse você do meu lado? Como seria da minha vida? E parece palavras inofensivas, mas esse tipo de palavra trouxe uma dependência emocional dessa pessoa com a mãe. Então, quando a gente fala de abuso em relação a palavras, em relação a gestos, a gente também está falando de frases que parecem inofensivas, mas que isso pode gerar um comportamento lá na frente depois. Porque essa pessoa precisou ocupar um lugar na vida dela, que ele não queria mais abandonar a mãe de jeito nenhum, por conta de algumas dependências em relação àquilo que a mãe criou lá atrás. Então, quando a gente fala de bater fisicamente, eu não acho certo. Mas eu acho que tem pessoas que acham e que não sofreram traumas com isso. Eu tô aqui, vivinho, da Silva, né? Tô bem emocionalmente, mas tem pessoas que não significaram dessa forma. Quando a gente fala de palavras duras, a gente também precisa pesar muito e entender o que é importante e o que eu posso fazer para que essa palavra também não sobrecarregue emocionalmente aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela pessoa, para que lá na frente ela também não carregue nada Parece negativo que as disso. pessoas mais antigas, elas gostavam de humilhar para tentar fazer a pessoa ser melhor, né? Sim, E parece que não funcionava, gerava mais traumas, né? Mas era um método, né? Então você é burro, você não vai dar em nada, né? Você ficou com alguém lá da cidade, não podia, então você é uma pessoa que não presta, é uma mulher, né, sem vergonha. E eles tinham essa maneira de tentar corrigir, né? E que normalmente não trazia muito benefício na vida adulta. E ainda às vezes até acarreta naquele adulto fazer isso com os filhos novamente. Exatamente. Então era uma coisa que tinha antigamente. Traição no relacionamento. Tem volta? Dá pra arrumar? Cara, isso é um tema extremamente polêmico e importante de se falar, né? Quando a gente fala de traição, a gente está falando de um rompimento de confiança, de desrespeito, a gente está falando de diversas outras coisas. A traição, quando você olha de um olhar mais aprofundado, você precisa, claro, entender os motivos do que fez a pessoa trair, é importante, mas é importante também entender o que a pessoa traída está significando esse sentimento. Então, eu já conversei com pessoas, eu já entendi em relação a padrões emocionais, quando a gente fala de traição, de pessoas que estão na terceira, na quarta traição. Então, o que será que essa pessoa traída está permitindo que aconteça durante o seu relacionamento? Porque a traição, ela geralmente não acontece do dia para a noite, né? Do tipo assim, resolvi trair, vou lá trair. Claro que a gente sabe que tem muito sacana por aí, a gente sabe disso. Mas, às vezes, quando você está num relacionamento desgastado e a pessoa, ela parte para uma traição, ela parte para um relacionamento extraconjugal, é porque essa relação ela já vem com um desgaste muito grande ali. Mas eu acho que vai tudo de você entender os contextos. Quando é muito difícil eu falar para você, tem volta, não tem. Eu sempre acredito no perdão e na mudança, tá? Isso é eu, Rubens. Mas falando num olhar profissional, a gente, claro, precisa entender de forma mais profunda, tanto quem traiu como a pessoa que foi traída também, né? Verdade. E hoje tá muito na moda, né? Principalmente eu gosto de assistir muitas séries e tal. Eu tô vendo isso muito em tona nas séries novas que estão saindo. E também a gente vê nas redes sociais. Relacionamento aberto, o que você acha disso? Cara, relacionamento aberto, assim, se for falar só daquilo que eu penso puramente essência, eu não acho legal, não. Eu não concordo. Né? Assim, eu não aceitaria de forma alguma. Então, se um dia minha esposa vier propor isso pra mim... Ela tá olhando ali com uma cara... não vai propor isso jamais. E nem deixa ele propor. Se um dia ela propor isso pra mim, eu vou falar o seguinte, então é melhor você, né, achar um outro marido. Mas eu acho que é cada um. Acho que o comportamento que cada um se sente bem, eu não tenho nenhum tipo de preconceito quanto a isso, eu não quero pra mim, mas conheço algumas pessoas que têm, enfim, eu acho que é o que deixa cada um bem. Você já atendeu alguém que tem relacionamento aberto? Porque o que eu acredito, assim, que eu vejo é que começa legal,
e no final sempre dá problema. Começa legalzinho, eu também eu posso sair com alguém, aí o pessoal É. pode, e no final, Sempre dá problema. essa bagunça, essa diversão inicial vira bagunça e sempre dá problema. Você já atendeu alguém assim que você pode trazer uma experiência ou não aconteceu ainda? Eu já atendi, na verdade eu não cheguei a atender, eu fiz uma sessão com essa pessoa só, e realmente é exatamente isso que você falou. A proposta inicial era de um relacionamento aberto, porque vamos lá, e esse relacionamento aberto trouxe alguns traumas, alguns comportamentos ali, e aí essa pessoa veio buscar terapia, por conta de algumas divergências que deram dentro desse relacionamento. Conheço algumas pessoas que optaram por isso, e que também não deram certo, mas conheço pessoas também que estão bem, né? Então acho que vai de cada um, vai de acordos, né? Eu falo que relacionamento é sempre acordos. Então, se eu tô bem acordado ali com a minha esposa, enfim, e tá tudo certo, tenho maturidade para isso, maturidade até para poder ter as consequências disso, para mim não serve como relacionamento, mas respeito quem faz e tá tudo certo. Entendeu? Muito bom, Os clientes que eu já atendi, nunca vi um desfecho bom por isso. Sempre dá algum problema em Sempre alguma dá. parte aí e as pessoas saem machucadas. Mas também não atendi todo mundo, então pode ser que tenham Exatamente. pessoas que isso dê certo. Sim. E tem algum caso assim mais emblemático que você iria trazer de algum cliente seu sobre relacionamento, alguém que você conseguiu às vezes ali trazer algumas dicas, ajustar, salvar ali aquele relacionamento? Tem algum caso mais emblemático que chamou mais atenção assim? Eu acho que todo caso ele é um aprendizado, mas eu posso citar um caso aqui de uma pessoa que já tá casada há muito, muito tempo já, e que nesse casamento ela vem trazendo problemas, vem trazendo questões que são cotidianas do próprio relacionamento. Que já acontecia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, e que isso vem acontecendo de forma rotineira. Esse caso é um caso muito comum, infelizmente, tá? Porque normalmente quando a pessoa chega para mim, eu atendo grande parte, eu vou dizer que 99% dos meus atendimentos são de pessoas casadas. E a grande parte das pessoas trazem esse tipo de problema. Ah, mas quando você vai perguntar, mas é a primeira vez que acontece isso? Ah, não. Lá no início eu já percebi, mas eu achei que depois que casava, melhorava. Depois que ia para uma convivência, ia melhorar. Depois que viesse o filho, ia melhorar. Depois que viesse o segundo filho, ia melhorar. E não melhorou. Então, quando a gente fala de comportamento, de padrão de comportamento individual, a tendência de você replicar isso novamente é constante. Então, acho que uma das coisas que eu mais atendo, o que mais me marca é bater nessa tecla. Achar que depois de passar 1 ano, 2, 10, 20, depois que vier filho, depois que o filho se formar, depois sempre tem uma muleta que a gente chama, né? Fala, não, depois que acontecer isso, as coisas vão para frente. E não acontece. Você falou agora há pouco, né, de que já atendeu pessoas que ela foi traída em 1, 2, 3, 4, assim, vai trocando o relacionamento e continua sempre sendo uma pessoa traída, né? Parece que ela tem um imã. Eu também já atendi pessoas assim. Como que a pessoa pode resolver isso? Romper esse ciclo? O que ela pode fazer? Ela tem que fazer uma magia específica, alguma coisa, acender uma vela, ou é uma técnica de terapia, ou tem que passar com você? Qual que é? Porque não é possível 2 relacionamento, 2, 3, 4, 5. Mas o que acontece? Que ela é um para-raio de traição ali. De traição. A vontade que tem, a grosso modo, é pegar a pessoa e chacoalhar e falar, acorda pra vida, mulher. Ou homem, né? Acorda pra vida, homem. Só tá atraindo esse tipo de pessoa. Mas na terapia, a gente brinca que a gente faz uma reprogramação mental ali, né? O meu processo terapêutico, existem pacotes de 10 sessões que eu faço. E dentro dessas 10 sessões, a gente trabalha a fundo alguns comportamentos para fazer como se fosse uma reprogramação mental mesmo e a pessoa adquirir novos hábitos. Então, quando ela passa a entender que ela tem um padrão e que ela busca ajuda, porque você não consegue só oferecer ajuda, né, e trazer ela para dentro da sessão à força. Não, você tem que buscar ajuda. E ela busca ajuda para isso, a gente consegue, através de algumas investigações bem aprofundadas, entender o porquê que ela está atraindo isso, que a pessoa está atraindo isso, e aí sim a gente conseguir mudar um padrão. Sem a pessoa buscar ajuda, fica muito difícil. Muito difícil.
A gente vê direto aí nas sessões, a pessoa chega e falando, ai, mas eu fui traída e aí ele me pediu perdão e eu achei que tá tudo bem, ou ela me pediu perdão, né? E eu achei que tá tudo bem porque ela tinha mudado e voltei e a pessoa me traiu de novo. Então, às vezes a pessoa é traída diversas vezes pela mesma pessoa. Então, a gente precisa entender isso mais a fundo. A gente precisa investigar, não tem jeito. Você acredita, né? Eu acredito que tem um ganho secundário da pessoa ser traída e continuar ali, né? Ela tá tem. ganhando alguma coisa. Tem. Quais são esses ganhos secundários que tem normalmente pra pessoa ficar ali mesmo traída? Você acha que é financeiro ou é só, às vezes, ficar mais próximo dos filhos? Quais você acha que são os principais que você entende ganhos secundários de ficar num relacionamento sabendo que você é traído ali? Acho que você já citou, questão dependência financeira pode ser, questão dos filhos também pode segurar o casamento. Então, existe uma dependência emocional ali por conta, de repente, do vínculo que ela criou com essa outra pessoa. Mas, como eu disse numa resposta anterior, a pessoa busca o que ela entende que é familiar para ela. Então, às vezes, ela entendeu que este padrão é o que está lá atrás. É o que é o certo para ela. Então, o pai traiu, ou a mãe traiu, ela viu o tio traindo. Então, na infância, ela presenciou tudo isso. É que nem pessoas que apanham do marido ou da mulher. Mesma coisa, quando você tem um abuso físico, quando você vai investigar, às vezes você olha atrás, ela teve situações na família dela e hoje ela acaba tendo a mesma situação ali dentro do casamento dela. E falando disso, tem a questão hoje que está sendo estudada, deixou de ser uma coisa mais mística ou da constelação familiar em si. Sim. E está virando estudo, né, de pesquisa, que é os traumas transgeracionais. Você acredita que realmente tem esses traumas transgeracionais, né, de traição, de alguns tipos de medo ali que vem? As pesquisas que eu vi normalmente ali de 3 gerações, mais ou menos. Como que você vê esses traumas transgeracionais hoje de uma forma que está mais com comprovação e pesquisa, né? Que tem os estudinhos com ratinhos, né? Que o ratinho responde a um estímulo quando acontece determinada coisa com ele, lá ele corre porque teve um som, aí depois faz o sonzinho com o filho corre, mas tipo, pô, ele não sofreu aquele estímulo exatamente igual que fez ele correr, né? O choquezinho, por exemplo. Ele escuta e aí, às vezes, até o neto escuta aquele barulho, corre. Como que você vê esses traumas transgeracionais? Eu acredito sim. Acho que essas pesquisas têm provado algumas coisas. Quando a gente fala de replicar padrão, a gente está falando muito isso também, né? Então, aquilo que a avó... E não é, às vezes, a mesma situação idêntica que aconteceu. Mas aquela situação gerou um comportamento e este comportamento ele replicou para o filho. E aí do filho replicou o comportamento para o neto e assim vai indo. Então, eu acredito muito nisso. Acho que as pesquisas estão provando algumas coisas que antes eram tabu. Né? O pessoal fala, imagina, isso aí não existe. Era místico, né? Não, isso aí não existe, imagina, como pode... Mas é coisa do espírita que acredita em vidas passadas. Os né? ancestralidades, né? O pessoal falava muito disso, falava, não, isso aí é coisa, imagina. Mas eu acredito sim que esse tipo de comportamento, principalmente quando tá ligado ao abandono, à rejeição, tá ligado à traição, à humilhação... medos, tudo isso vai sendo replicado aí de geração. Que a gente em si, né, eu, você, os nossos antepassados aí provavelmente passaram por guerras também. Com certeza. Talvez tenha até alguma conexão com tanta ansiedade, né, transtorno de estresse pós-traumático, porque o meu bisavô, por exemplo, foi para 2 guerras, né, então acho que os nossos bisavós aí provavelmente viveram situações assim. Exatamente. Que pode ainda estar refletindo na nossa vida. Não, e até abrindo um ponto importante da minha história aqui, tá? Da Defesa Civil, vai cair o mundo. Olha só, a Defesa Civil chegou aqui. Mesmo no Não Perturbe, a Defesa Civil invade o seu celular e ela notifica, mesmo no Não Perturbe. É isso daí. Isso daqui a gente pode fazer um link com as nossas relações, né? Mesmo quando você diz não, se você está num comportamento automático, pode ser que aconteça. Né? Olha lá. Ó. Vamos lá. Trazendo até uma história minha aqui, tá? Particular. Eu sou filho adotado, né? Sou filho adotivo. E eu fui adotado ainda na maternidade. Então, a minha mãe biológica, quando deu a luz para mim, ela já falou que não... Deu a luz de mim, né? Ela já falou que não me queria. Então, ela deixou já essa informação explícita ali na maternidade. E a minha mãe e meu pai maravilhosos, adotivos, prontamente me quiseram. E com 3, 4 dias de vida, eu já estava sendo adotado. Então, isso é uma história muito importante da minha vida. Mas quando a gente fala de replicar padrões... às vezes,
a minha mãe biológica, eu não sei da história dela, tá? Mas estou fazendo aqui uma imaginação. Às vezes ela foi rejeitada de uma forma, e aí esse acontecimento, esse comportamento aconteceu na vida dela. Quando ela foi dar à luz, ela já entendeu que ela não ia dar conta, que ela não ia conseguir, que o que seria dela se ela aparecesse com um filho. A gente não sabe da história dela porque eu não a conheço. E aí ela já replicou esse padrão de rejeição, só que de uma outra forma. Ou seja, já não quero mais. Quero fugir disso aqui. E aí eu, claro, cresci com essa questão de rejeição muito forte em mim. Eu tive que cuidar disso durante muito tempo, né? Então, quando a gente fala de comportamentos que vêm de geração dos nossos ancestrais, a gente está falando de coisas como essa, tá? Coisas que eu não sei o que aconteceu, mas que isso, de alguma forma, reverberou em mim, que era bebê, que nem sabia, mas que tive que tratar disso durante um tempo da minha vida para poder entender, ressignificar e poder viver uma vida um pouco mais saudável mentalmente, né? Então, eu acredito muito. E eu acredito que muita gente carrega muita coisa aí, tá? Agora voltando um pouco, a gente estava falando de traição, né, das pessoas que são traídas. Mas o que você tem para dizer para quem é amante? Qual é a ferida? Por que ela se sujeita a ser amante, né? O que você já pegou algum caso de pessoa que tem o padrão dela ser a amante? Ela sempre é amante de alguém. Olha, quando a gente fala de ser amante e ela ainda está dentro de uma relação e ela aceita ser a segunda opção de outra pessoa, isso pode estar ligado a várias questões. Uma delas é o afeto. Uma coisa que, de repente, ela não tem dentro de casa. Então, um amante, sazonalmente, entrega o afeto para ela, que ela precisa, coisa que talvez o marido ou a esposa dentro de casa não está conseguindo entregar. Pode ser uma das questões, tá? Não estou justificando traição, nada disso aqui. Mas pode ser que tenha uma lacuna muito forte em relação a isso e que ela encontre na outra pessoa esse preenchimento, tá? Mas é óbvio que a gente está falando de algo muito baixo, né? Porque você ser segunda opção de uma pessoa, ou terceira opção, você não ser a prioridade de uma pessoa, isso está ligado a uma mentalidade de escassez, a algo muito forte que vem lá de trás também, que a gente precisa investigar. Mas, cara, você se sujeitar a isso, possivelmente é porque você tem uma lacuna muito forte ali, muito grande, que você precisa preencher e você precisa entender o que é isso. E entender o que esse amante ou essa amante está te dando, que está preenchendo essa lacuna. Pode ser só sexo? Pode ser só sexo. Mas pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser várias outras coisas que a gente não sabe. E o que isso veio lá de trás, ou o que isso trouxe de comportamento para você, de você ter que preencher isso de alguma forma, né? É verdade, você acha que o homem trai mais do que a mulher? Eu não sei estatisticamente, mas eu sei que o mais é falado é que o homem trai mais, né? Uhum. O homem trai mais porque é mais falado por aí. Mas estatisticamente falando, eu não sei. Eu acho que talvez o homem é mais descoberto do que a mulher. Talvez a mulher Ele sabe fala fazer para se vangloriar, né? Exatamente. E você acredita que o homem traz mais aquela coisa só pela carne, porque é bonita, e a mulher ela traz só quando se tem mais um sentimento? Você acha que isso ainda é válido nos dias de hoje? Eu acho. Eu acho que é válido. Eu acho que o homem ele é muito mais carnal e mulher é muito mais emocional. Não que mulher não admire um corpo bonito de homem. Muito pelo contrário, eu acho que admira. Mas eu acredito que o homem ele é muito para aquela questão da conquista, porque o homem tem muito dessa, né? A gente traz da nossa ancestralidade isso, de você ir à caça, de você conquistar, de você ser, né? Você se sentir. Então muitos deles que não conseguem, e eu falo isso abertamente, tá? Que para mim homem de verdade é quem consegue controlar os seus ímpetos. Esse é o homem de verdade. Aquele que traz o instinto animal de querer conquistar. Esse daí, pra mim, tá por fora. Então, se você assumir um relacionamento com alguém que você jurou a tua vida, jurou a tua fidelidade, a tua lealdade, você precisa cumprir com a tua palavra. Então, se você não tá afim, você sai fora. Essa é a minha ideia nua e crua, tá? Mas o homem, dentro da sua ancestralidade, ele vem com esse ímpeto de querer conquistar, de querer e tal. E aí, ele vai lá e trai e ainda se vangloria pros amigos e tudo mais, e é super descoberto, porque ele pegou a fulana de tal, que é linda, maravilhosa, enfim. Mas a mulher, eu acho que ela pensa diferente. Eu acho que ela tem muito mais a questão do afeto.
ela vai talvez se apaixonar ou se atrair por aquela pessoa que talvez está te dando mais atenção, por aquele cara que de repente tá tendo um papo bom, ele tá dando atenção que teu marido não tá dando, né? E isso acho que talvez vai conquistar um pouco mais a mulher. Então eu acredito nessa diferença, assim. Legal. E a gente falando de novelas, né? A gente que já assistiu novela aí, pelo menos quando a gente era mais novo. E aí depois Noveleiro pra caramba. Noveleiro, já fui noveleiro. Qual foi a última novela que você assistiu? Ah, novela não dá pra falar. Não dá pra consigo lembrar. Eu acho que foi a da Carminha. Carminha. A da Carminha era boa, né? Eu comecei não vendo, mas depois no final Avenida Brasil. aquela coisa dela de se vingar lá era bem legal. Maravilhoso. Da menina, da Nina, né? A Nina, nossa. Aqueles atores eram todos bons. A moça, a principal, as duas, Sim. o outro rapaz, que até casou com a Carminha, né? Casou com a Carminha Ele depois, casou é com a verdade. Carminha. Vladimir Brista. Nossa, o cara falando o nome dos atores Eu sou ruim aqui. pra nome de ator. Mas lembrando das novelas, depois eu, conversando, não lembro agora onde, eu descobri, né, que muito desses causos da novela, essas traminhas, né, vêm de psicólogos, porque eles trazem umas coisas meio doidas que aparecem na clínica, meio diferentona, Sim, e isso acaba virando caso. sim. Tem algum caso seu que você acha que dava um bom núcleo de novela, assim, uma boa história de relacionamento? Cara, você falou dos casos de novela, eu lembrei de uma professora minha que falava, ela contava muitas histórias que ela tinha dentro daquela Fundação Casa. E que muitas histórias da Fundação Casa viraram novelas e filmes. Mas olha Por só. conta dos adolescentes que estavam internados lá e tudo mais. Eles traziam os casos de família. Então, cara, casos assim, absurdos, né? O tio que matou o pai, que não sei o quê, que a mãe, que... Então, era um negócio maluco. Então, esses casos se transformavam em novela e em filmes. É muito, muito legal isso, né? Eu trato de casais, então, quando você fala de relacionamento de casal, cara, você vê de tudo, tá? Você vê, eu já tive pacientes de casamento à distância, que já estão casados há não sei quantos anos, mas se veem uma vez por ano. Ah, mas eu queria saber uma coisa mais diferentona, assim, uma coisa mais bagunçada, entendeu? Mas caso de novela mesmo, novela, assim, tem putz, eu algum acho que eu não caso tenho nenhum, assim, meio tão doido, tão assim? doido, assim, pra te falar. Não tenho. Eu tenho um caso que foi recentemente, que foi esse, assim, eu tô casado, na apresentação, ela disse assim, eu tô casado já há 15 anos. Ah, e como é que eu convivo com seu marido? Ah, não tenho convívio, porque a gente mora cada um na sua casa. Como assim? Eu falei, ele tem a casa dele, eu tenho a minha, mas a gente é casado, a gente tem filho, bonitinho, mas... E a gente é fiel um ao outro, mas cada um mora na sua Eles moram casa. na mesma cidade? Mora na mesma cidade, mas cada um na sua casa. Eles moram sozinhos. Cada final de semana o filho fica com um, cada semana fica Mas com aí um. essa pessoa que fala que tá dando tudo certo num relacionamento onde cada um mora na sua casa, buscou terapia, Então, alguma coisa não está certa. Sim, Algo exatamente. de errado não está certo. A gente sabe que uma hora isso vai reverberar em alguma coisa. O que não tava de tão A harmonioso? pessoa não deu continuidade na terapia, a gente não Não conseguiu deu se aprofundar. Ah, eu tô muito curioso. Eu quero coisas curiosas hoje. Não conseguiu se aprofundar, não, mais. Mas, assim, a maior parte dos casos que eu tenho são casos de traição, casos de incompatibilidade de cultura dentro do casamento. Cultura. Então, quando a gente fala de cultura, então você imagina... Eu vou dar um exemplo do meu casamento aqui. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, festeiro. Nossa, cara, me chamou pra uma festa, eu tô lá. Não quero saber o que vai tocar e quem vai estar, eu quero ir pra festa. Eu sou assim. A minha esposa já não, minha esposa já é mais de boa, era mais tranquila e tudo mais. Então, no começo, a gente tinha algumas tretas por conta disso, porque eu queria ficar até 2, 3 horas da manhã e ela queria ir embora mais Esposa, cedo. vem aqui explicar essa história. A gente no próximo episódio, a gente vai chamar ela aqui. A gente vai ter uma DR no próximo episódio. Uma lavação de roupa suja do casal, brincadeira. Eles são fofinhos, coisa linda, não tem DR. A coisa maravilhosa. As DR às vezes pega, mas assim, a cultura é diferente. Então, no começo, claro que dava problema, porque ela queria voltar 10 horas da noite, eu queria voltar quando o dia raiasse, o sol raiasse. E aos poucos a gente foi entrando num denominador comum ali pra Fez poder meia-noite dar certo. ou 5 da manhã, a média é 2:30 da manhã. Mais ou menos, é Dá exatamente pra isso. negociar alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Então, ela, por exemplo, eu sei que quando eu quero ir para uma baladinha, ir para um lugar legal, tem que ter duas coisas muito importantes perto: lugar para sentar e banheiro. Rola Vale Night no casal? Claro. O tem que casal, você dá Vale Night pra ela e você ganhar Vale Night? falar. É com limites, né? Com limites. Então, por exemplo, hoje eu vou tomar uma com os amigos.
Um 10h30, 11 horas da noite eu tô de volta. Só que não vale night pra varar a noite. É né? o vale, E ela a mesma coisa. é o vale pré-night esse daí. É, isso aí. É, antes de acontecer a night, É isso aí. Tem que ser dessa forma. Que Tem que- nesses dias ela saiu com as amigas dela, foi lá, né, comer alguma coisa e tudo mais, mas assim, a gente tem nossos filhos em casa e tudo mais, então tem um ajuste de horário entre os dois, mas tem que ter, é importante. o nome do podcast é Deu Tilt Mental. Então, tudo que a gente tem um bug na vida que acontece que a gente trava e não sabe o que fazer. Então, pensando nesse nome do podcast que a gente criou, qual é o recado que você queria trazer pro pessoal que está assistindo Sim. sobre isso no relacionamento ou, enfim, uma outra área aí da vida? Fica à vontade. Eu acho que assim, tudo exige um preventivo. Tudo. Se eu quero que o meu carro não dê problemas maiores lá na frente, eu vou fazer um preventivo, eu vou levar ele sazonalmente no mecânico para trocar o óleo, para poder dar uma olhada nas pastilhas de freio. Tudo exige um preventivo. E para a nossa saúde mental é a mesma coisa. E falando de forma individual, é importante que o casal tenha essa consciência. Da mesma forma que você faz os seus exames periódicos, exame de sangue, exames de saúde, é importante que você faça também um acompanhamento mental. A depressão, quando ela vem, ela não dá grandes sinais. A ansiedade, quando ela vem, ela não dá grandes sinais. O pânico, quando vem, não dá grandes sinais. Ele vem de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Então, a partir do momento que você está fazendo o seu preventivo, que você está com um acompanhamento importante profissional, que você está indo ali num psicólogo, num terapeuta, num profissional sério, para poder fazer esse acompanhamento, você consegue já ter um sinal de algo. Você já começa a entender as questões que estão erradas ali na sua vida para você poder já ir mudando o percurso. Então, quanto antes começar, a partir de agora, falar, meu relacionamento é super saudável, eu não tenho problema nenhum, mas já começa. É importante porque às vezes pode ser que algo aconteça lá na frente e você não esteja vendo ainda. Então, a primeira dica que eu dou, faça um preventivo. É importante que os dois façam, para que os dois andem na mesma linha, na mesma vibe e que os dois tenham um resultado importante. Eu acho que, para finalizar aqui, a frase que eu deixo, não é eu fazer você feliz. É isso que o casal precisa ter essa consciência. Não é um buscar fazer o outro feliz, mas é eu buscar estar cada vez melhor para entregar o melhor de mim para o meu parceiro, para minha parceira. A partir do momento que eu estou bem comigo, que eu me conheço, que eu estou ligado na minha essência, que eu estou bem comigo mesmo, com certeza absoluta eu vou entregar o meu melhor para o outro e o outro a mesma coisa vai fazer comigo. Então, terapia para todo mundo, vamos colocar todo mundo para fazer terapia, para ninguém dar tilt mental, nem individual e nem tilt no casamento, para que a gente consiga ter relações muito saudáveis aí. Muito bom. Então, esse é o primeiro episódio do Tilt Mental com o Rubens Gaturamo, nosso especialista em relacionamento, psicanálise, as terapias na psicologia sistêmica. Eu quero agradecer o Rubens por ter aceitado o convite, esse projeto, por estar aqui. Tem mais alguma coisa que você ainda queria falar antes da gente terminar? Não, acho que tá bem completo. É isso aí, foi ótimo. Então é isso. Aproveita e curte, segue, compartilha e faz todas as coisas aí que você sabe que tem que fazer no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Até o próximo.